cada manhã. Você tem sentido a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Deus tem sido bom para contigo, para com sua família. Aleluia. Engraçado que eu não falei para ninguém o tema da mensagem, mas tem tudo a ver com o que a Marcela trouxe aqui nessa noite, com o que vem acontecendo com os louvores. E o Senhor quer falar conosco mais uma vez, amém? Abra sua Bíblia comigo em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas começando, aquele que vos chamou, sede vós também em toda a vossa maneira de viver. Verso 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Quando se fala sobre santidade, muitas pessoas têm uma compreensão equivocada. Para alguns, santidade é vestir uma roupa diferente, uma roupa específica. Para outros é ter uma expressão séria, carrancudo, uma aparência rígida. Para outros é uma postura que transmite a ideia de que a alegria é pecado, que não faz parte da vida cristã. Tem gente que pensa assim. Tem gente que acha que o fato de você ser alegre, você não é santo do Senhor espiritual. Mas a Bíblia apresenta uma realidade completamente diferente. Você pode dar glória a Deus por isso? Santidade não é parecer bravo, rígido no culto, braço cruzado, fechado, eu sou santo. Santidade não é viver como se a alegria fosse pecado. Santidade não é uma competição para descobrir quem aparenta ser mais espiritual. Agora preste atenção. Santidade é pertencer a Deus. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Santidade é pertencer a Deus. É viver separado para Ele. É permitir que o coração, os seus desejos, as suas escolhas, muito obrigado, as palavras que você usa, os seus relacionamentos e toda a sua caminhada sejam moldados pela presença e pela palavra de Deus. Isso é ser santo. É permitir que os seus passos, é permitir que o seu namoro esteja pautado na palavra de Deus. É permitir que o seu casamento reflita a glória de Deus. É permitir que a sua palavra diante da sociedade, da comunidade, na sua vizinhança, honre a Deus e não traga escândalo. Quem está entendendo, diga eu. A aparência pode até impressionar as pessoas, mas a verdadeira santidade começa onde ninguém vê. Aqui dentro. Diga assim comigo, aqui dentro. Aqui dentro. Um dos atributos de Deus é a sua santidade. E Ele nos chamou para sermos santos. Pastor, enquanto a gente está aqui na terra, é impossível. É impossível. Mas é possível passarmos por um processo de santificação, como a Marcela colocou aqui, e com o passar do tempo o Espírito Santo vai trabalhando. O processo de santificação é um processo de via dupla. Eu me disponho, eu me rendo, eu abro meu coração para Deus e o Espírito Santo me enche, o Espírito Santo me transforma, o Espírito Santo me direciona, porque a Bíblia diz: se vocês são filhos de Deus, sejam guiados pelo meu Espírito. Então, primeiro ponto, primeira coisa que eu quero refletir: a santidade deve alcançar toda a nossa vida. É muito fácil ser santo aqui dentro da igreja, é ou não é?
E às vezes até aqui dentro a gente pode pecar também. Porque o inimigo, ele lança seta, ele lança principalmente na nossa mente. E de quem está a decisão de pensar o que é bom e o que é correto diante de Deus? A decisão é de quem? É nossa, é minha, é sua. Então, Pedro escreveu: sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Alguma versão aí está escrito: em toda a vossa maneira de viver. Em toda maneira de viver, em todo procedimento. Então não é apenas na igreja, é em casa, é no trabalho, é com os meus clientes, é na minha empresa, é na minha faculdade, é na minha escola adolescente. Em toda a minha maneira de viver, de proceder. Paulo escreve também em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia! Se eu estou comendo desesperado, parece que não como há um ano, eu não estou glorificando a Deus. Se eu estou bebendo algo que tira a minha consciência, eu não estou glorificando a Deus. Se eu estou fazendo um negócio que meu irmão está sendo prejudicado, eu não estou glorificando a Deus. E voltando para o texto, observe que Pedro não disse sede religiosos, é isso que está escrito? Não. Sede aparentes espirituais, é isso? Sede carrancudos. Eu já vi gente, irmão, que é carrancudo, tem uma aparência de santidade, mas traía a esposa, mas batia na esposa. O que adianta? O Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração assim: olha, nós precisamos viver, subir de nível, amém? Nós precisamos viver um evangelho espiritual, não um evangelho de religiosidade, não aparência, mas de fato ser. Quem está entendendo? Pedro também disse: sede santos em todo o vosso procedimento. A santidade bíblica, ela não se limita no ambiente da igreja. Como eu disse, é o lugar mais fácil da gente ser crente. O desafio é ser crente quando alguém te xinga. É como você vai reagir quando alguém te humilha. É como você vai reagir diante disso. É quando alguém te passa a perna. Como você vai reagir diante disso? Você vai lá resolver: vou pegar minha arma lá e vou mostrar para ele que eu sou homem. Aponta a arma para o pai de família na frente dos filhos dele. Não é dessa forma. A conduta do crente é pautada na palavra. Quem está entendendo? Então a santidade, ela se manifesta em várias áreas da nossa vida. Diga comigo: várias áreas. Me ajuda a pregar, para você não ficar com sono. Então ela se manifesta na forma como falamos. Ela se manifesta na forma como tratamos as pessoas. Ela se manifesta na maneira como administramos o nosso dinheiro. Ela se manifesta no uso que nós fazemos do nosso corpo. Ei, quero dizer para você que o seu corpo não te pertence mais. Ele pertence a Deus. Ele é templo do Espírito Santo. A santidade se manifesta no ambiente de trabalho. O respeito com seus colegas, com o seu chefe. Honra o seu chefe. Não é puxa-saco. Não estou falando para você ser puxa-saco. Estou falando para você honrar. Honrar é respeitar. É tratar com educação. Não gritar, não responder. É colocar a sua informação, o seu pensamento, a sua ideologia, o que você pensa, os seus valores de maneira que não ofenda o outro.
Quem está entendendo? A santidade se manifesta nas respostas quando damos, no momento em que somos contrariados, nas decisões tomadas quando ninguém está olhando. A santidade se manifesta nisso tudo aqui. Então a santidade não é um figurino espiritual. Quando você vai no circo, você vê um figurino de palhaço ali, não é? Ele usa um figurino, ele coloca peruca, ele coloca nariz, ele faz uma pintura no rosto, ele coloca um sapatão grandão. Quem já viu? Aquilo ali é um figurino. E muitos de nós estamos usando um figurino de espiritualidade, de santidade, mas o coração precisa ser tratado. Tem pecados não confessados, meu Deus, isso que não estava escrito para falar. Mas o Senhor, o Espírito, me leva a Provérbios 28:13. Meu Deus, preste atenção. Às vezes a sua vida não tem rompido porque tem pecados encobertos debaixo do tapete. Eu vou jogar sujeira aqui debaixo do tapete. Deixa aqui, ninguém está vendo. Mas existe um Deus que vê todas as coisas. E este versículo traz uma verdade que eu carrego para a minha vida. Aquele que encobre a transgressão jamais, nunca o quê? Prospera. Está fazendo sentido? Mas aquele que confessa e deixa. O Espírito Santo está falando com você nesta noite, comigo. Você tem confessado os seus pecados diante do Senhor. Pastor, como eu vou ser santo? Se arrepender, deixando. Diga comigo, me arrependendo e deixando. São duas coisas, me arrependendo e deixando. Alcançará o quê? Misericórdia. A santidade é uma vida inteira separada para Deus, em todas as áreas da sua vida. Segundo ponto, o verdadeiro significado da santidade. A palavra santo na Bíblia carrega a ideia de algo separado. Diga comigo, separado. Consagrado. Pertencente a Deus. Separado, consagrado, pertencente a Deus. Quando Deus chama o seu povo à santidade, Ele não está apenas dizendo: ei, sejam diferentes, sejam legaizinhos, vistam uma roupinha decente. É isso que Deus está chamando para a gente ser? Ele está dizendo: pertençam verdadeiramente a mim. Então o grande problema é que muitas vezes a religião substitui a transformação pela aparência. Diga comigo, misericórdia. Se eu sou um religioso, eu aparento ser religioso, eu aparento ser espiritual. Mas se eu sou o santo de Deus, separado, consagrado e pertencente a Deus, eu rasgo meu coração para Deus, assim como Davi rasgava o coração dele diante do Senhor. Se você ler o Salmo 51, meu Deus, que salmo poderoso, que salmo que mostra o arrependimento de um homem que errou e não deseja mais. Alguém, irmãos, quando a gente errar, a dor tem que ser grande, tão grande, quanto a perda de um filho. Eu preciso confessar, eu preciso, Senhor, me arrependo diante do Senhor, porque eu estou no processo de santificação. Diga comigo, processo. Então há pessoas que não tratam bem a própria família, mas são espirituais na igreja. Não perdoam, mas sabem usar uma linguagem religiosa correta, mas não perdoam. Quantos crentes eu já vi? Não, você acredita em Deus? Acredito, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu entrego o meu dízimo. E um dia o Espírito me levou a confrontar uma pessoa, não vou falar o nome. E aí eu falei: como é que é a relação com seu pai? Aquele Satanás lá, não quero ele morto.
Eu quero ele morto, eu não quero ver a cara dele. Ela falou: opa, peraí. Você está me dizendo que você congrega, que você serve a Deus, mas que você guarda rancor e ódio do seu pai. Minha vida com Deus é uma coisa, meu relacionamento com meu pai é outra. Irmãos, como o Espírito Santo é lindo. E eu falei: meu filho, você precisa perdoar o seu pai. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo. Eu não estou perguntando para você o que ele fez ou deixou de fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu preciso perdoar todos aqueles que me ofendem. É o que Jesus mandou nós fazermos. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Então, queridos, há pessoas que não amam o próximo, mas fiscalizam a vida dos outros. Não se arrependem quando erram. As mentes estão cauterizadas, não sente mais nada. O Espírito Santo não consegue convencer da justiça, do pecado e do juízo. Eu estou muito bem, pastor. Não preciso congregar, não preciso frequentar a igreja, não preciso ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia uma vez, metade de uma vez. Eu estou muito bem. A autossuficiência foi o pecado de Adão. Além da desobediência, foi o pecado da autossuficiência. Porque a serpente mentiu. Satanás é o pai da mentira e falou assim: olha, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente não morrerás. O que Deus falou? Se você comer, você vai morrer. E eu dei essa aula aqui para os nossos adolescentes domingo passado. Sabe por quê? Que Adão, ao comer o fruto, ele viu que estava nu. Porque a Bíblia diz que nós somos seres espirituais, fomos criados em espírito e em Deus. A nossa matéria-prima é Deus, e Deus é espírito. Então, quando Adão pecou, antes de pecar, ele tinha um corpo físico, que é a matéria, e um corpo espiritual. Ambos os corpos enxergavam com os mesmos olhos, eles viam a mesma coisa. Mas com a desobediência, com a autossuficiência, quando ele come o fruto, ele morreu espiritualmente. Naquele momento, em vez de ele enxergar uma veste de glória, porque eu e você em Cristo somos vestidos em glória, amém? Adão era vestido em glória, ele não consegue enxergar mais a veste de glória. E ele enxerga o seu corpo nu, porque agora ele não estava mais enxergando com o seu corpo espiritual, mas ele estava enxergando apenas com o seu corpo físico. E então ele vai e pega figueira e faz de roupa. E a primeira vez que ele escuta Deus com seu ouvido físico: Adão, onde é que você está? Porque antes de Adão pecar, ele não falava com Deus somente na viração do dia. O espírito dele era conectado com Deus 24 horas por dia. Mas o pecado fez separação. Agora ele era morto espiritualmente, e ele não escutava mais a voz de Deus. Então foi nesta viração do dia que ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez com seu ouvido físico: Adão, aonde você está? Adão estava envergonhado, frustrado, escondido, se enxergando nu, porque o seu corpo espiritual estava morto. Isso chama morte espiritual. Mas em Cristo, aleluia, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele também. E a partir desse momento, o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus, nos fazendo seres diferentes. Eu não posso aceitar, tendo comunhão com Deus e com o Espírito Santo, ser a mesma pessoa que eu era antes da minha conversão. Eu não posso aceitar isso. Quem está entendendo? Então, a santidade bíblica não é uma maquiagem religiosa, maquiagem de santo.
mas é a obra de Deus transformando o meu coração de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. Primeiro por dentro. Diga comigo, primeiro por dentro, depois por fora. Quem já viu uma pessoa assim que quando veio para a igreja, tinha piercing em tudo quanto é lugar, da orelha, do nariz, no pescoço, no umbigo, as roupas eram tudo esquisitona, e aí, ninguém sem falar nada, ela começou a tirar os piercing, ela começou a vestir uma roupa mais adequada, uma roupa mais serena, não parou de exibir o seu corpo. Quem já viu? Quem já testemunhou isso? Sabe o que é isso? De dentro para fora. Primeiro começa aqui dentro, depois reflete do lado de fora. Porque se eu tentar maquiar tudo por fora e por dentro não está resolvido, não está sarado, não perdoo, tenho mágoa, tenho ressentimento, tenho pecado não confessado, o que vai acontecer? Eu vou ser chamado de sepulcro caiado, como Jesus chamou os fariseus. Que é um sepulcro caiado? Por fora ele é lindo, arrumado. Quem já viu um sepulcro no cemitério aqui de Sobradinho? Porcelanato, granito, negócio mais lindo, mas lá dentro, se você abrir, tem o quê? Podridão, carne podre. Então não adianta. A vida cristã, ela não é teatro, mas é fruto. Diga comigo, a vida cristã, a santidade é fruto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Terceiro ponto desse texto, a santidade não é legalismo. Diga comigo, a santidade não é legalismo. Existe uma diferença profunda entre santidade e legalismo. O legalismo ensina, faça isso para que Deus ame você. O Evangelho ensina, Deus amou você em Cristo, agora viva como alguém que pertence a Ele. Quem está entendendo? Se eu pertenço a Deus, eu não vou continuar fumando. Se eu pertenço a Deus, eu não quero continuar me embriagando, enchendo a cara. Se eu pertenço a Deus, eu não quero continuar mentindo, enganando, porque eu vou estar fazendo coisas do mundo. Se eu pertenço a Deus, eu não vou colocar o dinheiro acima de Deus, eu vou buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Quem está entendendo? No legalismo, a obediência se torna moeda de troca. A aceitação precisa ser conquistada. Mas no Evangelho, a obediência é resposta, é consequência. Aleluia. A aceitação já foi recebida pela graça, porque pela fé sois salvos, e isto não vem de vós, isso é dom de Deus. A santidade não nasce do medo de ser rejeitada por Deus. Eu vou ser santo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não. A santidade nasce da alegria de pertencer a Deus. A santidade nasce da alegria de ter sido liberto pelo Senhor. Não buscamos santidade para comprar o favor de mim, mas nós buscamos a santidade porque fomos alcançados pela graça e queremos e desejamos agradar o Pai. Amém? Em quarto lugar, o que a Bíblia ensina sobre ser santo. Aqui eu já vou trazer um conhecimento um pouco mais teológico. A palavra utilizada no grego, lá no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra santo é ágios. Diga comigo, ágios. Ela significa três coisas. Repita comigo: separado, consagrado, pertencente a Deus. Então, ser santo não significa ser estranho por escolha. Significa ser separado para Deus e para o seu propósito. É ter a consciência, porque Paulo fala: olha, apresentai-vos o vosso culto racional, renovando as vossas mentes. A minha mente precisa ser renovada pelo Senhor. Então a santidade, ela nos torna pertencentes ao Senhor.
E quem pertence ao Senhor começa a refletir o caráter de Deus. Quem está entendendo isso? Se eu não estiver refletindo o caráter de Deus, eu preciso de mais santidade. Se eu continuo mentindo, se eu continuo xingando, se eu continuo passando os outros para trás, eu preciso ser santificado. Quem está entendendo? Agora vamos para o hebraico. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e alguns trechos em aramaico. No Velho Testamento a palavra santo é Kadosh. Fala comigo, Kadosh. Inclusive foi o nome de uma banda nos anos 80 e 90 que eu gostava muito. Kadosh. Meu Deus, que nome lindo. Ela transmite a ideia também de separado, consagrado. Aí começa a diferenciar distinto. E a que eu mais gostei, reservado para Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é ser criado e reservado para Ele? Meu Deus, isso aqui é muito forte. Ei, você não é um acidente de percurso. Deus está dizendo para alguém aqui. Aleluia. Você está aqui porque você foi separado para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, criado para Ele, tomado para Ele. Meu Deus, isso é forte. Tomado para Ele, tomado para Ele. Aleluia. Meu Deus, no mundo a gente está nas mãos de Satanás, mas em Cristo nós estamos nos braços do Pai. Deus enviou o seu Filho Jesus para nos tirar de lá. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem é a luz? Jesus. Assim como o sangue é a vida da carne, a luz, que é Jesus, é a vida do nosso espírito. Quem está entendendo isso? Sabe o que te dá vida espiritual? Não é o seu conhecimento, não é a sua faculdade de teologia. Eu tenho teologia, mas eu já vi teólogo ficar ateu. Eu conheço vários teólogos ateus que não acreditam em Deus, só estudou teologia. O que te dá vida não é a teologia. O conhecimento é importante, a leitura da palavra é fundamental, inclusive a leitura da palavra que vai te aproximar de Deus. Mas o que te dá vida espiritual é a presença de Jesus Cristo na sua vida. Aleluia. É a presença de Deus. Eu e você, diga assim comigo, eu e você, somos reservados para Deus. Que privilégio, meu irmão, que privilégio. Se eu fosse você, eu estava glorificando o nome dele agora. Deus é chamado santo porque é absolutamente puro, nele não há pecado, separado de todo mal. Então, a santidade não consiste em subir num pedestal para olhar os outros de cima. Eu sou mais santo, eu sou mais puro, eu sou mais poderoso, eu sou mais ungido. Não. A santidade é Deus dizer: agora você é meu, agora você é minha, agora você pertence a mim, agora os seus pensamentos são meus, agora os seus desejos são os meus desejos, porque você não sabe os pensamentos que eu tenho a respeito de você. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Ei, Deus quer te levar para um outro nível. Diga comigo, outro nível de intimidade, outro nível de espiritualidade, outro nível de oração, outro nível de leitura da palavra. Quantos querem viver esse outro nível? Aleluia. Diga para ele: eu quero, Senhor. Espírito Santo, eu quero viver um nível mais profundo de intimidade com o meu Deus. Isso se chama santidade. Eu quero dizer para você uma coisa: não existe evangelho sem renúncia. Se você estiver numa igreja, não pode pecar, está tudo bem, você já está salvo. Eu quero dizer para você: não caia nessa conversa. O evangelho exige renúncia. Pela graça nós recebemos a salvação,
Mas se eu continuar numa vida de pecado, eu posso perder, eu posso jogar minha salvação no lixo. As más conversações corrompem os bons costumes. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem está entendendo? Eu estou falando besteira? Eu estou falando Bíblia para você. Eu estou falando para você se santificar. Porque eu já ouvi pregação que falou bem assim: olha, você pode estar no motel com uma prostituta, se Jesus voltar, você acredita que você vai subir? Não vai. Não vai. Só se der tempo, se você, antes de Jesus chegar, você ouviu um barulho lá e você arrepender, largar, sair correndo de lá. Mas se eu estiver em pecado, eu jogo a minha salvação no lixo. Não desperdice aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque a graça que nos alcançou não é para ser abusada. Diga comigo, não é para ser abusada. Pastor, onde é que está escrito isso? Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, versículo 1. Eu não estava, esse versículo não estava escrito aqui, mas o Espírito Santo me levou a falá-lo, a mencioná-lo. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. É uma igreja. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É isso? É isso? O Evangelho é isso. Verso 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu. E porque pertencemos a Ele, nossa vida não pode continuar sendo governada por qualquer coisa. Quem governa a minha vida é o Senhor. Diga assim: quem governa a minha vida é o Senhor. Quinta lição: Jesus é o maior exemplo de santidade. O centro da santidade bíblica não é uma regra, é Cristo. Diga comigo: o centro da santidade bíblica não é uma regra, é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o Santo de Deus, viveu entre os pecadores, mas jamais foi dominado pelo pecado. O escritor aos Hebreus diz que ele em tudo foi tentado. Diga comigo: em tudo ele foi tentado, mas, vírgula, mas sem pecado. Aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Isso aqui eu vou te dar uma chave bíblica agora. Aleluia. Gênesis capítulo 1 nos diz que Deus criou todas as coisas e no sexto dia Deus formou o homem. Deus já tinha criado o homem e a mulher em espírito. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é espírito, criação do homem. Ele é a matéria-prima. Mas em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus formou o homem no sexto dia, do pó da terra, corpo físico. Soprou nas suas narinas o fôlego de corpo espiritual. O que acontece? E ao homem ele disse o seguinte: sujeitai a terra e dominai-a. Isso significa autoridade. Comigo, autoridade. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente.
e perdeu a autoridade. Alguém já viu no Velho Testamento alguma expulsão de demônio? Tem? Não tem. Por quê? Porque apenas um reino consegue dominar outro reino, expulsar outro reino. Quem está entendendo? Aleluia. Aí, um primo de Jesus chamado João Batista, que nasceu mais ou menos 6 meses antes de Jesus, foi crescendo, filho de Isabel. Ele diz assim: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Aleluia! Vos é chegado o reino dos céus. Quem veio trazer o reino dos céus? Jesus. E Jesus, ele veio tomar a autoridade da mão de Satanás. Aleluia. Porque até então Satanás estava enfiando o pé na jaca, aproveitando, deitando e rolando. Diga comigo, deitando e rolando. E ainda tentou ludibriar Jesus. Em Mateus capítulo 4, Jesus, após 40 dias de jejum, é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. E Satanás faz 3 ofertas. Diga comigo, ofertas. Sabe o que Satanás vai fazer? Às vezes ele vai usar até a própria Bíblia para te ofertar alguma coisa. Jesus estava de jejum e ele falou assim: tu não é filho de Deus? Peça, ore para que essas pedras se transformem em pão para você comer. E Jesus falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Então Satanás tenta lhe enrolar Jesus. Jesus então já está ali na sua... Ele foi batizado, ele procurou um sacerdote, porque na época João Batista era filho de sacerdote, e na tradição judaica o filho de sacerdote também ia ser um sacerdote, seguia a linhagem sacerdotal da família. Jesus não começou o seu ministério antes de se encontrar com João Batista e pedir para que ele o batizasse. Jesus, o próprio Jesus, se sujeitou ao sacerdote, um homem de carne e osso. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual, diga comigo, o mundo espiritual é igual ao mundo jurídico. Trabalha com legalidade. O que aconteceu? Por um homem, a Bíblia diz em Hebreus, o pecado entrou no mundo. Quem é esse homem? Adão. Mas por outro homem, aleluia, Jesus, nós conquistamos a vida eterna. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros com Cristo. Está entendendo? Então era necessário que Jesus nascesse de uma mulher, que ele fosse homem. E como é a natureza de Jesus? É um pouco diferente. Segundo os teólogos mais respeitados, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não era 50% homem nem 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. O óvulo foi de Maria, mas a concepção foi pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que apesar dela estar desposada com José, desposada era um noivado que equivalia a um compromisso de casamento, ela não tinha conhecido José ainda, não tinha se deitado com José ainda. Então o Espírito Santo e o anjo do Senhor avisou os dois, amém? Avisou os dois. Falou para José: não te preocupe, porque o que está na barriga, no ventre de Maria, é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então Satanás hoje não tem autoridade. Ah, você mandou Jesus, porque Jesus podia descer do céu, podia ou não podia? Igual o Thor, né? Quer assistir o filme Thor? Com o martelo, pá, cheio de raio, pá, queimar os demônios, tudo, podia? Ele não podia. Porque se por um homem foi perdida a autoridade sobre a terra, por um outro homem, o último Adão, aleluia, 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 Jesus veio conquistar a autoridade e colocar na minha mão e na sua como igreja. Por isso que nessa noite eu posso dizer para você com franqueza, com convicção: nós temos poder sobre as enfermidades, nós temos poder sobre os demônios, no nome de Jesus. Porque Jesus disse: em meu nome, e porá as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe por que o Satanás tenta destruir a sua identidade? Tenta fazer você ser um crente fraco, crente meia boca, um crente que não está santificado, que está com pecado escondido, para você não exercer a sua autoridade.
Mas nessa noite existe um povo que está diante da ceia do Senhor, até que Ele venha, e que está se santificando no Senhor. Diga comigo: eu vou santificar no Senhor. Jesus foi embora e deixou o Espírito Santo, nosso Consolador. O sangue de Jesus já foi derramado e faz efeito até hoje. O sangue de Jesus nos regenerou, mas o Espírito Santo está atuando para nos purificar, para nos fazer arrepender. Então, quando a igreja subir, sabe quem vai junto? O Espírito Santo. E aí vai ficar difícil haver arrependimento na terra. Por isso que eu quero ir de primeira, amém? Eu quero ir na primeira viagem. Quando ouvir a trombeta, eu quero. Está pronto, preparado. Amém? Aleluia. Sua santidade. A santidade de Jesus era pureza, cheia de amor. Ele não foi contaminado pelos pecadores. Ele comia com os publicanos. Ele tocou os leprosos. Ele acolheu os quebrantados. Ele perdoou os culpados. Ele restaurou vidas feridas. Ele confrontou religiosos orgulhosos. E não foi influenciado, mas ele influenciou. Amém? E por causa de 12, hoje tem milhões no planeta Terra servindo ao nome dele. Aleluia. Eu e você estamos na terra para dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Eu e você estamos aqui na terra para dar continuidade com sinais e milagres. E os sinais seguirão aos que crerem. E os sinais seguirão aos que creem. Estenda a sua mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida a unção de Jesus Cristo na sua vida, do Espírito Santo de Deus. Para onde você chegar, os demônios têm que bater retirada. Em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai orar pela sua rua, pela sua vizinhança. Você vai repreender todo espírito maligno que está viciando pessoas na maconha, no cigarro, na bebida, boteco. Você vai estender a mão e vai declarar: em nome de Jesus, esse boteco vai fechar. Em nome de Jesus, essa boca de fumo vai fechar. Em nome de Jesus. É assim que eu tenho orado e é assim que eu tenho feito. Ei, quero dizer para você que depois do GC de quarta-feira, quinta-feira, a vizinha amanheceu cantando louvor. Ei, eu sou do reino de Cristo. Eu e você somos do reino dos céus. Aleluia. Você está entendendo isso? Eu e você somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Aleluia. Então, aonde a gente chegar, o diabo tem que sair. Isso é sério, irmão. Não estou falando para você chamar o diabo para um fight, não. Desafiar, não. É a autoridade de Cristo em nós. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Jesus em tudo foi tentado. Ei, santidade não é fugir das pessoas para parecer puro. Santidade é permanecer puro diante das pessoas, diante dos seus relacionamentos, diante do seu trabalho. É postura, mas não é a capa superficial, é de dentro para fora. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu tenho orado para ter uma igreja avivada, irmãos. Eu tenho orado para ter uma igreja que sensiva a voz do Espírito Santo. Eu tenho orado para que eu e você sejamos cheios da glória de Deus, cheios da glória de Deus, cheios da glória de Deus. Eu tenho orado para que eu e você sejamos tementes a Deus. Eu tenho intercedido pela sua vida, meu irmão. De vez em quando eu acordo de madrugada, eu falo: Senhor, meu Deus, toca na vida de fulano. Senhor, desperta, meu Deus. Tira de nós toda a mornidão, tira de nós toda a frieza espiritual e coloca em nosso coração. Assim como o Senhor fez com Isaías, no capítulo 6. O Senhor, ele viu um anjo do Senhor, e os anjos tocavam a sua boca. Ele se achava indigno do ministério profético. Mas quem nos limpa é quem nos chama. Aleluia. Quem nos chama é quem nos limpa. Quem nos chama é quem nos purifica. Quem nos chama é quem nos transforma. Quem nos chama é quem nos levanta. Eu quero dizer para você nesta noite: se você entrou neste lugar se achando o pior pecador do universo, eu quero dizer que você é filho de Deus. Mas precisamos ter postura diante do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. O verbo está no imperativo. Português, se está uma coisa no imperativo, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer. Então cabe a mim fazer, ser santo.
Me santificar, deixar. Hebreus capítulo 12. Deixando todo o embaraço e todo o pecado que de tão perto te rodeia. É isso que é ser santo. É deixar o embaraço, é deixar a fofoca, é deixar a maledicência, é deixar a inveja. Quem está entendendo, irmãos? É você pegar Gálatas capítulo 5 e 19 e começar: Senhor, tira essas obras da carne da minha vida, em nome de Jesus. Para terminar, o que a santidade muda na prática? Deixamos de confundir santidade com aparência religiosa, amém? A santidade começa no nosso coração, mas inevitavelmente ela aparece nas nossas escolhas. Quem está entendendo isso? A santidade de Deus vai começar a aparecer nas suas escolhas. Você vai escolher pessoa certa para caminhar com você. Você vai ter relacionamento santo. As suas escolhas vão ser santas, em nome de Jesus. Primeiro, muda essa compreensão. Segundo, muda a nossa visão sobre a alegria. A alegria não é inimiga da santidade. Terceiro, muda a nossa autoavaliação. Precisamos examinar áreas da nossa vida. Diga: áreas da nossa vida. Quais, pastor? Como está a nossa língua? Como estão os nossos olhos? Como está a nossa vida secreta diante do Senhor? Como estão os nossos relacionamentos? Como tratamos aqueles que não podem nos beneficiar? Será que eu me aproximo das pessoas somente por interesse? Ou com interesse legítimo de ser uma bênção na vida das pessoas? Assim como Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Como reagimos quando ninguém está vendo? Quarto, muda a nossa postura diante das pessoas. Santidade, digam comigo, santidade não produz arrogância, peito inchado. Santidade produz humildade. Se eu errar, eu preciso pedir perdão. Ontem eu fui levar Davi para ver o Isaac Valadão lá na igreja Sara, nossa terra. E no momento de sair, eu fiquei nervoso, falei com ele. E meu coração ficou doído o tempo todo. Espírito Santo, meu filho, precisava daquilo. Eu estava frustrado, tinha derrubado lá as maquiagens da esposa, com a jaqueta, blá, derrubou tudo, blá, na hora de sair, Senhor Jesus, na hora de sair, fiquei nervoso, fiquei descontrolado. Eu Davi: bora pai, estamos atrasados. Eu falei: menino, é o seguinte, dei-lhe uma bronca, mas o Espírito Santo foi falando comigo. E eu cheguei, na volta eu falei: filho, me perdoa, eu devia ter falado com você daquela forma. É só a presença do Espírito Santo que nos faz ter consciência de que estamos aqui. É só a presença do Espírito Santo. A santidade de Deus que faz você ser um vencedor, né? Eu quero declarar sobre a sua vida esse pecado que te persegue. Você vai vencer em nome de Jesus. Mas é preciso abrir o seu coração. É preciso nós nos rendermos ao Senhor. Não existe evangelho sem renúncia. Eu preciso renunciar ao pecado, e quando estiver errado eu preciso me arrepender diante de Deus e diante das pessoas das quais eu feri. Eu falei: me perdoa. Aí a pastora veio hoje: meu bem, foi você que derrubou minhas maquiagens. Foi, meu. Passei a jaqueta, sai derrubando tudo, grande, recaba grande, apesar de ter pedido 8 quilos, amém? Mas ainda continuo grandão, gente. Todo, como é que fala? Estabanado, pastor. Eu falei: foi eu, meu irmão, perdoa. Ei, ser crente fica mais fácil quando a gente se sujeita, quando a gente renuncia. É difícil ser crente sem mudança. É um desgaste que você faz para manter a aparência. Quem está entendendo, irmão? O Espírito Santo me trouxe aqui, não está no meu esboço. Estou abrindo meu coração para vocês. Vamos parar de ser crente superficial. O Senhor quer nos chamar para um nível mais profundo. Meninos,
Deus quer usar vocês na escola, o colega lá com a perna quebrada, você orar, o osso dele colar e ele sair, largar a muleta para lá. Irmãos, o Senhor quer te usar no seu trabalho, na sua faculdade, ser boca de Deus aonde você estiver, resposta de Deus para quem precisa. Ah, isso não é para mim, é para você, se você é filho de Deus. Quando Jesus falou em meu nome, Ele não falou para os pastores, Ele falou para a igreja. Você é a igreja do Senhor, eu e você somos a igreja do Senhor. Quem recebe essa palavra? Use a autoridade que Deus te deu. Jesus falou para Pedro, em Mateus capítulo 18: Pedro, e sobre esta pedra estava se referindo a ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vos dou a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu. Isso é autoridade ou não é? Exousia, autoridade, dunamis, poder. O Senhor nos deu exousia e dunamis. Diga comigo, exousia e dunamis, autoridade e poder. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga assim: a santidade não começa com aparência, ela começa com rendição. Diga assim: eu me rendo a Ti, Senhor. Faça essa oração, repita comigo: Senhor, eu não quero apenas parecer santo, eu quero pertencer a Ti de verdade. Purifica o meu coração, ajusta os meus desejos, corrige minhas palavras e ensina-me a viver como alguém separado para Cristo. Que minha vida reflita o Teu caráter e glorifique o Teu nome. Amém. Você sentiu algo? Você sentiu a graça de Deus? A misericórdia de Deus? Ministério de louvor? A misericórdia de Deus? Aleluia. Vou te falar uma coisa, irmãos. O mais difícil é ser crente novo. Você tentar equilibrar a vida espiritual com a vida carnal. Decida logo o lado que você quer. Chega de brincar com o pecado. Chega de brincar com embaraço. Sua vida seja desembaraçada nessa noite em nome de Jesus. É postura, é posicionamento. Se coloque diante do Senhor. Larga esses vídeos, essas porcarias que você está vendo, essas imagens que desagradam a Deus. Aleluia. Larga essa mentira. Larga essa fofoca, essa inveja que você tem dos outros. Larga esse trem, confusão, espírito de confusão, briga com um, briga com o outro. Seja santo, seja separado, seja pertencente a Deus. Não é a sua razão, igual a Marcela colocou aqui, eu era muito na minha razão. Mas ela entendeu o que é diferente. É ser pertencente a Deus, é fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? O Espírito de Deus está aqui. O salmista Davi no Salmo 51 diz o seguinte: irmãos, há um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus não despreza. O Senhor despreza o coração orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas o coração humilde, o coração que se abre diante do Senhor, o coração que confessa os seus pecados. Irmãos, eu todo dia confesso os meus pecados. Eu quero que você faça igual o seu pastor está fazendo. Se errar, se arrependa. Se ferir alguém, peça perdão. Desça do pedestal, seja crente. Eu vou falar para
para você, como Paulo falou para a igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu estou lutando, irmão, para ir para o céu. Eu quero que você lute também. Não se entregue para o pecado. Não faça a vontade do diabo, porque ele quer roubar a sua alma e levar para o inferno. Mas foi pago, lembre-se que foi pago um alto preço pela sua vida. E você tem valor diante do Senhor. Você tem valor diante do Senhor, Jesus. Jesus desceu do céu, do seu trono de glória. Ele foi necessário entrar no corpo de Maria, nascer como uma criança, numa manjedoura, viver, trabalhar e ser cuspido, chicoteado, morto, crucificado, para que hoje você tivesse paz, para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Pastor Bruno, pastora Taneta, vem aqui na frente servir os nossos irmãos. A ceia do Senhor, nós vamos orar.